Olá, gente boa, se aproxime aí, vamos trocar uma ideia mais uma vez, tá? Essa semana, num vídeo curto que eu fiz para o canal, eu lembrei de minha avó e seus ditados maravilhosos. Essa semana, a atuação do chanceler Néstor Araújo na pandemia me fez mais uma vez lembrar de minha querida avó. Só lembrando, nós vamos continuar acompanhando e analisando a CPI, porque não tem como deixar de ser, é o assunto do momento, é um assunto extremamente importante para a vida política nacional e que merece toda a nossa atenção. Ainda essa semana, em vídeo curto, abordarei a questão da investigação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas é um assunto para outra hora. Meu amigo Santiago, quando eu era criança, eu sempre tive a língua ferina e não sabia me defender, então eu apanhava muito, porque eu dizia um monte de liberdade aos outros na rua e tomava pau. E foi por isso que eu comecei a treinar judô, para aprender a me defender, e deu certo. E minha avó levou minha infância toda dizendo: menino, não fale o que o seu corpo não aguenta. Eu não entendi aquilo. Quando eu comecei a apanhar na rua, eu comecei a entender o que ela queria dizer. E aí eu te passo a palavra com uma pergunta. Onde foi parar a valentia de Ernesto Araújo? Pois é, rapaz. Só uma coisa. Pedir a vocês que se inscrevam no canal. Quem gostou, mande para os amigos. Quem não gostou, mande para os inimigos, para o vizinho chato, mas mande para alguém. Se disser assim, olha, tem dois malucos lá chato com uma porra, aí você vai dizer, porra, vou mandar para o meu cunhado, não suporto ele. Manda para o cunhado, tá? Valeu. Repetindo o caso, onde foi parar a valentia de Ernesto Araújo? Rapaz, eu fiquei frustrado. Porque eu fiz pipoca. Eu esperei que o pau fosse comer na CPI. É isso. Eu fiz pipoca, comprei Coca-Cola, sentei no sofá, botei na televisão ainda, porra lá. Botei na televisão, falei, vou me divertir. Vai ser um show de loucuras aqui. Vai ser o lunático vai abrir a boca. Não, pianinho. Você viu? Ele tava pianinho. Olha, aqui na Bahia, você sabe disso. Aqui na Bahia, como é que a gente fala aqui? Ele tava com o cu na mão. Ou como a gente fala aqui? O cu tava piscando, pai. O cu dele tava piscando. Aquela valentia, né? Falar da China, do globalismo. Depois eu vou falar um pouquinho, fazer uma síntesezinha do que é que ele acredita, o Ernesto, e que ele nos frustrou, não colocou tudo lá, né? Tudo que ele acredita lá. Mais uma vez a gente vai voltar àquela questão do governo Bolsonaro ser um balaio de gato entre três grandes grupos. A velha política, que ele tanto negou, mas assim, nesse ponto eu não vou nem condenar Bolsonaro, porque não dá para fazer política no Brasil sem esse povo. Então, se Lula estivesse no governo, estaria aliado a esse povo. Se Dória tivesse... Mas não é porque Lula é ruim, não é porque Bolsonaro é ruim, não é porque Dória é ruim. É porque não tem como governar o Brasil sem esses caras que têm um grande número de deputados. Enquanto eles forem eleitos, né? Enquanto eles forem eleitos, vai ser assim. Meu sobrinho, George Filho, está me acusando de só falar mal de Bolsonaro. Aí, Jorginho, ó, estou dizendo que Bolsonaro não tem culpa aí não, tá? Porque a questão toda é assim, você vê que o poder que a CPI tem. Porque uma vez que o relatório que vai sair dali, que será escrito pelo Renan Calheiros, esse relatório ele vai ter valor jurídico. Jurídico no sentido de que as instituições judiciais do Brasil vão levar aquilo em consideração. Então passa pela PGR, pode se passar inclusive pode chegar ao ponto de ter que passar pelo STF inclusive, e aquilo acabar tendo desdobramentos que podem ser terríveis para essa gente. E não por acaso o Ernesto fica com medo, né? Apesar de toda a valentia dele, quem vem acompanhando política desde que o Bolsonaro está no poder, que o Ernesto estava lá desde o começo, né? Desde 2019 ele estava lá, viu o que esse cara foi capaz de declarar, as coisas que ele falou, essa ideia de globalismo. E aí eu queria só fazer um parêntese, e serei sintético, porque mais na frente aqui no nosso canal a gente vai criar um quadro para explicar alguns termos, né? Mais à frente a gente vai ver isso. E tem algumas questões que envolvem mais ou menos o que pensa, o que chamamos de olavismo, né? Que seria o pensamento que vem de dentro da cabeça do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é um sujeito que mora lá na Virgínia, nos Estados Unidos, é brasileiro, autodenomina-se filósofo, e o Ernesto Araújo é discípulo dele, mas discípulo mesmo dele.
Então, eles acreditam no negócio, por isso que eu falei que todo mundo estava esperando que fosse um espetáculo aquele dia lá, que ia ser um show de horrores, que ele ia falar várias maluquices, porque eles acreditam que a gente vive hoje numa era que eles chamam de globalismo. Isso não tem nada a Sim. ver com o pensamento de globalização no que diz respeito a uma análise crítica de esquerda sobre a globalização, a questão dos mercados. Não. Não, eles chamam de globalismo o que eles chamam de marxismo cultural, que é a ideia de que o que está dominando o planeta é um pensamento de esquerda que existe desde a queda do Muro de Berlim. Melhor, esse pensamento existe desde a escola de Frankfurt, o chamado marxismo cultural. Isso é a cabeça dos olavistas. Que vem caminhando, chega na queda do Muro de Berlim, há uma aparente fratura do marxismo. Aí é que o olavismo defende que não, que a partir dali, depois da queda do Muro de Berlim, vem se criando a ideia de um globalismo, que é um pensamento de esquerda que toma conta do mundo. Entendeu? E aí eu fiquei esperando que principalmente quando ele mente Eu descaradamente. quero fazer um parêntese. Essa tese não se sustenta de pé nem com 5 segundos, porque a queda do Muro de Berlim ela leva a um fracasso, repelência, eu não sei se essa palavra existe, quando desconfiava-se que era marxismo, todo mundo já saía fora. Você vai levar uns 10 ou 15 anos para que as ideias marxistas voltem a ter algum crédito. E Marx só vai ser reabilitado de vez na crise de 2008. Sim. A crise econômica de 2008. Então, só para lembrar que isso aí não tem nem pé nem cabeça, isso não se sustenta. É isso, mas eles acreditam que, por exemplo, uma coisa que o Ernesto, eu esperei que ele fosse falar lá, e ele não falou, ficou todo contido para não se comprometer, foi em relação à MS, por exemplo. Você acha que o Olavo orientou? Você acha que é possível? Não, diretamente não. Não precisa. Não precisa mais. Ele já tem aquilo introjetado nele. Eu tava pesquisando textos do Ernesto no blog dele, e aquilo já está introjetado nele, já sai naturalmente. Quando ele escreve um texto, digamos, que se chama Chegou o Comunavírus, que é quando chega o coronavírus, é preciso lê-lo atentamente, para também não cair no mesmo esparro das coisas que eles fazem, que é ficar inventando coisas em cima do que não existe. O que ele vai dizer é o seguinte, que em síntese, e ele citou lá um filósofo de esquerda, o Zizek, ele cita no sentido de dizer assim, o Zizek é um entusiasta do coronavírus, porque Zizek escreveu um livro chamado Vírus, em 2020, durante a pandemia, dizendo que depois da pandemia do coronavírus, o mundo ia ter que repensar o seu formato e passaríamos por um processo de solidariedade e que a China talvez fosse um exemplo disso. Eu não tenho grande simpatia, eu particularmente, não tenho grandes simpatias pelas ideias do Zizek, no sentido mais radical da palavra. Não tenho. Faço algumas críticas, faço ressalvas. A Ernesto Araújo pega essa ideia para dizer o seguinte, olha, a esquerda está adorando o coronavírus. O coronavírus é apenas uma desculpa para que o mundo se torne de fato comunista de vez. Eu pensei que ele ia falar essas coisas lá. Mas não, ele disse que não procurou briga com a China, fez uma ressalva da OMS, mas porque esse que é o ponto, da OMS. Eles chamam de instituições globalistas. Que é a ideia de rachar as nações e ficar todo mundo submetido às instituições, como é o caso da OMS. Então eles não fazem uma crítica ao mercado, ao capitalismo, não. Eles fazem uma crítica no sentido seguinte, olha, culturalmente essa gente quer mandar na gente e quer tirar a nossa liberdade de pensamento. É curioso isso, é impressionante como isso se aproxima, não no conteúdo, mas se aproxima na forma, a crítica que a esquerda fazia há um tempo atrás. Há um tempo atrás, a crítica que a esquerda fazia ao imperialismo americano, não é isso? Isso, entendeu? É curioso isso. Aí virou outro lado. E não, aí você começa a entender, quando essa garotada, a juventude, começa a ir a fundo nessa parada, por que é que eles se deslumbram? Porque eles são os novos, digamos, as novas ovelhas negras, como dizia a Rita Lee. Eles são as novas ovelhas negras do mundo, entende? Eles são os novos contrassensos, sabe? Eles são os novos representantes do contrassenso. Aquilo que nós chegamos a ter sido lá no final dos anos 90,
É como essa meninada se sente, entendeu? Aí eles vêm com esses termos todos, globalismo, comunismo, não sei o quê. Mas, assim, eu concordo com você, é tudo delírio. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E até a forma, vou confessar, eu não fui ler os textos do Ernesto, mas eu vou fazer isso depois do programa, mas a forma como ele coloca a citação é típico desse tipo de gente. Ele distorce completamente a fonte. Exatamente. Tá? Essa estratégia é típico desse tipo de maluco, desse tipo de gente. O que não é maluquice, isso é mal-caratice, é canalice. Mal-caratismo é canalice. Isso. Então ele distorce completamente a fonte e daí ele parte para um delírio absurdo. Isso. A questão do Zizek, que eu não vou me prolongar nisso, mas para só pontuar mesmo. A questão do Zizek que o Ernesto Araújo coloca é assim, e tem isso mesmo no texto do Zizek, a questão é que o Zizek aponta isso, mas claro, como bom filósofo que ele vai tentar apontar caminhos. Exatamente. Aí no texto do Araújo, e aí é uma briga, meu velho, entre eles lá. É a briga entre um reacionário, que é o caso do Ernesto Araújo, com um cara que tem uma tendência revolucionária. Então eles vão para pontos extremos. Santiago, lembrando, a gente vai tratar disso no momento, que reacionário não é o mesmo que conservador. Isso, exatamente. Ele diz que ele é conservador, mas não é. O Ernesto diz que é conservador, mas a ação dele não é essa. E o que ele pensa de fato não tem a ver com o pensamento conservador. Ele é um reacionário, então ele está reagindo a um texto que tem uma tendência revolucionária. E por que o texto tem uma tendência revolucionária? Porque o Zizek não aponta só, olha, acontece isso aqui, não vai dar para o mundo ser desse jeito. Aí ele começa a apontar alguns caminhos. E de fato ele dá a entender no texto, o Zizek, que a China pode ser um exemplo disso, de uma tentativa de um comunismo, que é outra coisa que mais na frente a gente vai precisar conversar aqui com o pessoal, entender o que é a China, entender o que é que isso tem a ver, se tem algo a ver com o comunismo, como a gente aprendeu, né, nos livros, mas isso é mais para frente. Eu queria te perguntar o seguinte, ainda assim Ernesto mentiu, sutilmente mentiu. Mentiu a respeito da questão da COVAX Facility, que era um consórcio que tinha a OMS envolvida, ele mentiu em relação à data em que o Brasil entra. Né? E outra coisa, uma coisa importantíssima, o COVAX Facility, pelo que eu tive lendo, você poderia comprar vacina para entre 10% e 50% da população. Tá? De cara, a OMS oferece ao Brasil a cota máxima, 50%. Isso lá atrás. Lá atrás. Lá quando o consórcio estava se formando. Tá? Junho, por aí, maio, junho. E o Brasil, ele adere à cota mínima. E eu acho que só adere para dizer que aderiu. Porque ficaria muito feio não aderir. Isso, aí é importante você falar isso, que aí na prática o Ernesto está fazendo o que ele acredita. Que é não dar ousadia para a OMS. Entende? Que é não dar muita trela para a OMS, porque ele acredita nisso. Ele acredita, a OMS é uma instituição globalista que está querendo destruir a nossa nação. Ele acredita nisso, então na prática ele faz isso. Agora, quando ele vai no depoimento, né, na CPI, ele vai todo pianinho, não é bem isso. Aí começa a dizer que a OMS falou que não era bem uma pandemia, que não sei o quê. Aquele jogo, o tal do jogo da narrativa, né? Ele mente em relação a isso, ele mente em relação à chegada das vacinas da Índia. Você chegou a ver isso? Que ele fala que ele mentiu em relação a isso, dizendo que a quantidade de vacinas que chegam da Índia, o que também foi mentira. Ele dá uma data que também é mentirosa, chega muito tempo depois. Né? Sim, exatamente. Aí eu queria saber de você, você acha, Bruno, quais seriam os desdobramentos possíveis do depoimento, possíveis para ele, Ernesto Araújo, porque ele está brigadinho com o governo, viu? Ele de fato está brigadinho com o governo. O que está saindo aqui a boca pequena, eu não sei qual é o estado dele. Você sabe qual é o estado dele, não? Pô, não. Boa pergunta. Eu não sei de onde ele é, não. Eu também não consigo identificar se ele fosse candidato, por que estado seria. Sim. Mas qual é a boca pequena que tá rolando? É o quê? Que ele vai ser candidato a um cargo eletivo em 2022. Vamos ficar atento a isso. Vamos procurar isso aí. Então, o que está circulando aqui assim, a gente, nessas andanças de professor, a gente acaba conhecendo um aqui, um ali, alguém que tem um amigo jornalista e que cobre o Correio Brasiliense
que é o principal jornal daqui, a parte de política. Então, a boca pequena, eu acho que a candidatura dele não vem colada com o governo. Não, Tá? não vai não. Não vai não. Até porque eu acho que ele era um dos últimos olavistas com força no governo. Ricardo Salles tá aí caindo aos pedaços, que também é olavista. O do meio ambiente. Isso. Mas tá caindo aos pedaços. Salles, além de ser olavista, tem o seguinte, né? O Salles, ele tá ali, ele é cria do Alckmin. Tá? Foi do Partido Novo. E já no governo Alckmin... Foi do Partido Novo, você lembra? Foi do Partido Novo. Isso. Ai. Mas já no governo Alckmin, ele fez uma gestão na Secretaria de Meio Ambiente parecida com o que ele está fazendo no Ministério. Então, eu acho que o Salles, ele não vem na cota do Olavo. O Salles vem para fazer o trabalho que ele vinha fazendo. Sim. Então, é outra Mas história. me fale do Ernesto. Os desdobramentos para ele e para o governo. Para ele, são acusações de processo. Ele vai ser processado. Tá? Vai para o Ministério Público, vai para a Justiça Comum. Então, porque ele não tem foro privilegiado. Ele agora é só um servidor público do Ministério das Relações Exteriores. E ele deve ser processado, inclusive por perjúrio. Quer dizer, eu li que perjúrio é a forma americana, né, como se diz nos Estados Unidos. Mas vamos colocar falso testemunho. Isso. Ele deve ser processado por falso testemunho. E agora tem algo muito sério aí, que ele pode responder por crime contra a saúde pública. O Ernesto. Porque se ficar provado que foi por ideologia que ele deixa de aderir aos 50 para aderir aos 10, para isso não acontecer, ele teria que provar que a motivação é econômica. Mas a economia brasileira comporta a compra dessas vacinas sem a menor sombra de dúvida. Exatamente. E não tem nenhum movimento do Paulo Guedes dizendo não compre, não faça. O Paulo Guedes, nesse sentido, ele não se meteu na condução de política econômica de dinheiro para comprar vacina. Me parece que ele muito mais obedecia, precisa de tanto para comprar, ele mexia no orçamento daqui, puxava dali. Eu não vi o Paulo Guedes, em momento nenhum, questionar nenhum valor para a compra de vacina. Sim. Nem para nenhum recurso da pandemia. Tá, tentou aprovar um auxílio emergencial menor, mas ali faz parte do debate parlamentar. Mas a partir do momento em que a ordem foi dada, ele não questionou nenhuma, né? Não questionou nenhuma tratativa. Então eu vejo, e a questão do crime de prevaricação. O que é prevaricar? Você vê que alguém cometeu algo errado e não denunciar. Então ele pode ser acusado de prevaricação, ele pode ser acusado de falso testemunho, que é o menos grave, e de crime contra a saúde pública. E como é que isso resvala no governo? Aliás, se isso for provado que ele e Bolsonaro não compraram as vacinas por apostarem ideologicamente na imunidade de rebanho, que tem essa outra questão, isso é crime de responsabilidade. Tem isso. Tá? Agora sim, eu não acredito em impeachment. Hoje, eu falo pelo dia de hoje, 21 de maio de 2021. 21h51. Vai o vídeo amanhã. Isso. Às 10. Isso. E hoje, um processo de impeachment fortalece Bolsonaro. Porque ele vai bater e voltar. O que é bater e votar? Supondo que o Lira, a mando de Bolsonaro, a pedido de Bolsonaro, uma relação de mando, mas é uma relação de cordialidade, ele resolve instaurar o processo de impeachment. Hoje, você não tem os 342 deputados, que é o necessário para que Bolsonaro seja impedido. Sim. Então, vai abrir a votação e ele vai, como é que eu posso dizer, ser inocentado e volta. O que aconteceu com Temer? Com Temer aconteceu isso. Isso. Tá? Ele foi denunciado e fortalece o governo. Isso aconteceu com Vargas. Sim. Com Vargas aconteceu com JK. Então, JK eu não tenho certeza, eu tenho que ver isso. Essa é uma questão que... Mas quando um presidente ele sofre uma denúncia por impeachment, o processo é aberto e ele é inocentado, isso fortalece. E do jeito que o Bolsonaro
Porque você pode acusar Bolsonaro de qualquer coisa, menos de burro. Burro ele não é. Quando a burrice for demais, desconfie que projeto. Ele pode articular para que o Arthur Lira aceite as denúncias de impeachment, abra o processo, a Câmara o inocenta e ele sai de bom moço. Porque isso eles fazem muito. Quando o Flávio Bolsonaro vai à CPI chamar o Renan de vagabundo, 20 minutos depois já tinha material do gabinete do ódio circulando, com o Flávio em tom heróico. Então, assim, não são rompantes. Tudo é orquestrado, tudo é planejado. Agora foi um show de. Você vê, a CPI é que nem a vida, né? Você espera uma coisa, vem outra. A gente esperava que no Edir Ernesto fosse aquele espetáculo de horrores, ele falando aquelas barbaridades, defendendo até a morte, não rolou. No Pazuello, tava todo mundo esperando que o Pazuello ficasse caladinho, né? Ia fazer uso do tal do negócio. Por que Pazuello abriu a boca, bicho? Rapaz, eu estava pensando sobre isso. E olha que a gente às vezes conversa antes do programa, a gente não conversou sobre esse tema. E assim, cortina de fumaça, mais uma especialidade. Aliás, essa é uma estratégia militar. Tá? Você distraiu o inimigo. Então, Pazuello. E a gente caiu nessa. Pazuello vai ao STF, briga por um habeas corpus, consegue o habeas corpus. E aí, em alguns momentos ele invocou. Tem um momento que até um assessor que foi com ele sai para falar com o Omar Aziz e o Omar Aziz repele o cara, corta. Mas ele teve mais. Eu só me lembro dessa parte. Você viu mais alguma parte que ele invocou o habeas corpus? Não. Tudo bem que as perguntas foram feitas já pensando. Se ele fez uso? Se ele fez uso? Sim. Em nenhum momento. Isso, só nesse momento que eu estou falando que o assessor levantou. Porque o assessor levantou, só isso. Só. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas assim, por outro lado, as perguntas que foram feitas já foram feitas sabendo que ele tinha um habeas corpus. Então, o fato dele ter o habeas corpus muda completamente a condução do depoimento, a elaboração das perguntas, o que vai ser feito. Isso. Mas eu entendo que isso é uma cortina de fumaça. Ele distraiu todo mundo, achando que ele ia ficar calado. Ele chega e fala. Ele declarou na imprensa em Manaus que ele cresceu na periferia de Manaus. Mentira da porra, bicho! Rico de família, cresceu num bairro nobre de Manaus. O pai dele tinha um Aras, dentre outras coisas. O pai dele milionário. Ele é sócio de várias empresas e não tem nada de ilegítimo no fato de ele ser sócio, porque foi herança. Agora, é complicado quando você tem um ministro da Saúde que é sócio de uma empresa de logística que tem concessão pública de navegação dos rios do Amazonas. O que eu estou dizendo com isso? Que ele poderia vender a parte dele aos irmãos ou não assumir o Ministério da Saúde. Mas não cabe. Legalmente, o servidor público, eu não sei o ministro, mas o servidor público concursado não pode ser sócio administrador de empresa. Você pode ser sócio, mas não administrador. Tá? Mas é no mínimo um conflito de interesse quando você tem um ministro da Saúde num momento de pandemia em que a logística vai ser altamente utilizada e ele tem uma empresa de logística. Eu percebi também nele, nos depoimentos, e aí foi uma coisa que eu percebi nos 2 dias, só que no segundo dia ele estava mais acuado, porque parece que os senadores se deram conta de que se ficasse naquele ritmo, que ele acabou ditando de fato. Ele ditou o primeiro dia de depoimentos, né? Eles sabiam que não ia sair nada dali. E aí começam a apertar Pazuello. E aí, de maneira muito inteligente, principalmente o senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, começa a trazer provas, documentos, textos. Eu acho que esse depoimento de ter sido em 2 dias deu esse tempo aos senadores. Isso. Então então aí o que acontece? Ele mantém uma postura que é a seguinte, que ele consegue encontrar, mas no segundo dia isso vai por água abaixo, porque aí vão voando no pescoço dele, vão de voadora na caixa dos peitos dele, mas ele tenta o tempo todo criar um argumento que é um argumento de meio termo. O que é o meio termo? Ele tenta fazer de tudo para se defender e defender o governo. Se defender e defender o governo. O que veio à tona também, para a gente comentar aqui um pouco, são as 14, mas na verdade depois encontraram outra. 15 mentiras. E essas foram... Ele tirou o dia para mentir. O segundo dia, não foi, Bruno? Pazuello tirou para mentir.
15 mentiras de Pazuello. A gente não vai ter tempo para falar as 15 mentiras aqui. Ele negou ordens do presidente nas ações do Ministério da Saúde. É risível. É simples assim, gente. Um manda e o outro obedece. Como é que o cara nega isso, bicho? Aí ele disse que aquilo tinha uma conotação publicitária, política. Hã? Ele disse que... Eu achei sensacional. Que existe um presidente para as redes sociais. Isso. Existe o outro... Gente, rapaz, que papelão, né, bicho? Fala a verdade. É um papelão, né? Ó, outra mentira. O Pazuello negou que o aplicativo Tratikov, que foi um aplicativo inventado pelo Ministério da Saúde, que era dando recomendação de remédio, né, de tratamento precoce, ele foi um hack. Um hack que botou lá. Aí você vê a parte que o Omar Aziz fala. Esse hack realmente se infiltrou até na TV Brasil. Colocou uma matéria extensa, botou médico para falar. Gente, beira, né, velho? Beira o risível, porque é uma cara de pau. Ele mente a partir de documentos. Você viu o negócio do TCU que ele falou, bicho? Do TCU? Qual foi do TCU? O do TCU, do Tribunal de Contas da União. Ele disse que o Tribunal de Contas da União não havia liberado que as vacinas fossem compradas. O TCU, na mesma hora, mandou um ofício negando tudo. Não, aí ele disse, não, eu confundi com a AGU e com o CGU. Rapaz, é brincadeira. Rapaz, é brincadeira. Tem outra que é terrível, que envolve o Exército. Ele disse que ele negou a autorização da produção de cloroquina. Aí o Exército fez um ofício na mesma hora, mandou para o Congresso, dizendo que não. O Exército só produziu aquele tanto de cloroquina com a autorização e a assinatura do ministro da Saúde. Ele disse lá que as ações do Ministério da Saúde foram limitadas por conta do STF, ter dado autonomia aos estados e municípios. Que ações que eles iam tomar? Acabar com o isolamento social? Porque o que o STF estava garantindo, primeiro, era algo que está na Constituição, a autonomia dos estados e municípios, né? Somente no que diz respeito à saúde. Porra, e ele ia causar o quê? Mais do que já foi? Bruno, neste momento que estamos conversando, pelo consórcio da imprensa, notificados 446.527 óbitos. Imagina se o STF não entra nisso aí para impedir as ações do Ministério da Saúde, onde a gente já estava, em que número a gente já estava. Isso é uma coisa muito séria. A gente ri aqui, obviamente, porque é patético. Porque é isso, que não é um governo. É um grande circo dos horrores, o que a gente está vendo aí. Mas, assim, a coisa é muito séria. A gente vai bater facinho a casa dos 500 mil. Facinho de bater a casa dos 500 mil. Porque aí tem um detalhe que eu queria... Daqui a muito pouco tempo já Sim, facinho. Daqui a pouco. Man, olha só, tem uma coisa que eu sempre bato nessa tecla quando eu converso com as pessoas, que eu entendo que tem uma dimensão da escolha individual do cidadão ou cidadã brasileira, que escolhe, que a ideia de, não, eu tenho a minha consciência, eu faço o que minha consciência manda. Mas vamos lembrar, o presidente da República, bem ou mal quisto, ele é uma liderança. Claro. Ele pode não ressoar bem para os nossos ouvidos qualquer coisa que ele fale, porque nós, aqui nós dois, eu sei, estamos já, a priori, sempre distantes dele. Estamos distantes ideologicamente, em todos, até moralmente estamos distantes dele. Mas é isso que eu falo, a gente precisa furar a bolha. A gente sair da bolha que a gente está para ver isso. Você sabe o que eu tenho dito muito, Santiago? Que é o seguinte, eu adoraria dizer assim, olha, eu não votei em Bolsonaro, eu detesto o Bolsonaro, mas o comportamento dele na pandemia foi exemplar. Exatamente. E foi o que eu falei de ACM Neto. Eu não odeio ACM Neto, mas eu não votaria em ACM Neto. Não é o meu político de preferência. Nós estamos em campos opostos e é legítimo. Ele está de um lado, que defende a livre iniciativa. Mas, assim, o enquadramento de Rui Costa e ACM Neto foi exemplar. Sim. Colocaram suas diferenças partidárias, quebraram o pau no metrô, em relação ao transporte público, quebraram o pau em um monte de coisa. Mas quando chegou na pandemia, o governo do estado, e isso aconteceu em vários estados do Nordeste, principalmente onde você tinha governador os governadores do Nordeste são de esquerda, governador de esquerda e prefeito da capital de direita ou de cidades importantes. Isso aconteceu não só na Bahia, a Bahia ressoou porque é um estado grande, é um estado importante, né? Aliás, eu defendo que o centro do universo é a Bahia,
o resto veio depois. Mas, assim, eu adoraria estar dizendo aqui, putz, eu odeio o Bolsonaro, mas o comportamento dele foi exemplar. Também. Ele disse na CPI que o Brasil está entre os países que mais imunizaram. Agora eu vou te dar um dado aqui, ó. Olha só. A Índia, por exemplo, a Índia tem 1,4 bilhão de habitantes. Bilhão. Até aquele momento do depoimento dele, que ele fala isso, há em torno de 200 mil óbitos. O Brasil tem 200 milhões, 210, 220 milhões de habitantes, e morreram... 7 vezes menos a população da Índia. Pois é, então, percebe, não, sabe, ele quer usar número para essa guerra de narrativa, para defender uma narrativa que não tem cabimento. Se você bota na proporção, é óbvio que nós somos o pior exemplo que tem no mundo. Mas é exatamente isso. Esses dias uma amiga minha de internet fez um post muito honesto, dizendo assim, eu acabei de ler que o Brasil é o 4º país que mais vacina no mundo. Alguém me explica, por favor? Aí eu fui ver os números, né, e dei a resposta para ela. Eu digo, olha, o Brasil é o país que mais vacina, 4º país que mais vacina no mundo, comparando números absolutos. Nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Mas não se faz essa análise. Mas, quando você olha percentualmente a população, isso cai para lá de 10º. Ou é 7º, é 14º, se eu não estiver enganado. Tá? Então, eu expliquei para ela que está falando em números absolutos. Por exemplo, Uruguai. O Uruguai já vacinou grande parte da população. Mas o Uruguai, a população é pequena, porque é um país pequeno. E aí ela falou, obrigado, entendi. Então, eles pegam sempre esses números, porque esses números ela deve ter ouvido falar, e ela não é apoiadora do governo, algum senador governista dizendo isso. Sim. Eu já vi o Ciro Nogueira dizendo isso mais de uma vez. Sim, sim. E assim, de verdade, tem uma questão aí, que é a seguinte, eu não sei se houve essa pergunta para ele. Eu acredito que não. Eu ouvi praticamente o depoimento inteiro nos 2 dias. Pode ter passado batido, porque eu estava fazendo outras coisas enquanto escutava. Mas uma pergunta crucial. Porque, Bruno, são 446 mil e tantas mortes. A pergunta é somente uma pergunta que pode parecer boba, mas ali, como a gente falou, CPI é política. E é o seguinte, eu perguntaria, ministro, a que se deve, então, um país de 220 milhões de habitantes ter 446 mil mortos? Não é um desastre um país ter essa quantidade de pessoas mortas? Se deveu ao quê, então? Ao fato de a cloroquina não ter sido aplicada? Ao fato de ter havido isolamento? Qual é a tese que o senhor defende? Eu acho que essa pergunta precisava ter sido feita para ele. Ao quê? Sabe? Porque aí você vai confrontar com uma questão essencial no sujeito, que ele vai ter que entregar, vai ter que dizer, olha, eu acho que se deu por isso, eu acho que se deu por aquilo. Aí ele ia, obviamente, rodear, como ele ficou tentando rodear o tempo todo, né? Com respostas prolixas. Mas é uma pergunta boba, mas que ela diz muito de uma questão de valor daquele sujeito. Ele sai muito prejudicado e ele sai muito complicado porque ele já sabia da crise da saúde, como demonstrou seu depoimento, desde 7 de janeiro. A crise vai estourar lá pelo dia 20. Ele teve 13 dias de hiato. O Maduro oferece oxigênio. Ele ignora para tentar conseguir oxigênio dos Estados Unidos. Que não podia, não é nem que o Trump não quisesse, tinha uma lei nos Estados Unidos proibindo que os norte-americanos vendessem qualquer insumo necessário à pandemia no período pandêmico. Aí você vai para a questão das vacinas, tanto da COVAX Facility, como da negociação da Pfizer, como a possibilidade de ter apostado na imunidade de rebanho para conter a pandemia. Se provar que isso foi uma decisão ideológica, ele vai responder por crime contra a saúde pública. Só que detalhe, ele não é o ministro das Relações Exteriores, ele é o ministro da Saúde. Essa situação é semelhante à situação do Salles. Veja só, um ex-ministro da Saúde que responde por crime contra a saúde pública. Um ex-ministro do Meio Ambiente que está sendo investigado por contrabando de madeira. Por advocacia privada. Meu Deus. Então o Pazuello, ele tem que temer a prisão. Porque o Pazuello, ele sai... Detalhe, o Pazuello não vai tornar-se réu. Ele já é réu. Aliás, pelo fato dele já ser réu, é um atenuante para que o STF concedesse o habeas corpus. Para que ele não viesse se incriminar nas investigações, não é futuras, não, é que já estão em curso.
Isso, exatamente. Pessoal, a gente criou um quadro bem divertido aqui, que se chama Troféu Barril Dobrado e o Troféu Laele. Ou seja, o Troféu Barril Dobrado é para alguma personagem pública que foi bem na semana, fez algo de positivo na semana. O troféu Laele, para quem não é da Bahia não sabe, Laele é alguma coisa que a gente quer longe, né? Uma coisa ruim. Laele é um troféu, obviamente, de alguém que, né, não foi bem durante a semana, uma personagem pública que não foi bem na semana. Se fosse ter Laele retroativo, Bruno, a galera tava alinhada aí, né? Xuxa, falando aquelas maluquices lá dos presos. Tinha que ter um retroativo. Um dia a gente vai fazer um retroativo. Só porque... Lembrando que o Laele, o troféu Laele, ele já tem o concurso, ou seja, um que é tipo Pelé do Laele, que é o presidente Bolsonaro. Ele vai ser Laele sempre. Não precisa... Bolsonaro não precisa entrar como Laele em momento nenhum. Em todas as edições que tiver o troféu Laele, Bolsonaro já é o ganhador. É tipo Pelé. Tem Pelé, aí depois vem o resto. O troféu Barril Dobrado, o seu, Bruno. Quem você indica? Ah, sim. Detalhe, pessoal. A gente vai indicar. Eu vou indicar um. Bruno certamente vai indicar outro. Vocês indiquem quem vocês quiserem aí nos comentários. Ou se vocês decidirem quem é mais barril dobrado, se é o que eu vou indicar ou se é o que Bruno vai indicar, interajam aí com a gente. Diga aí, Bruno, o seu barril dobrado. Quem foi bem na semana? Alexandre de Moraes. Rapaz, a terra Ministro plana da do STF, Alexandre de Moraes. Exatamente. Vamos lá. Ministro Alexandre de Moraes. A terra plana dá voltas. Eu fui um dos grandes críticos à indicação do Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Temer, né? Isso, indicação de Temer. Mas eu tenho notado uma coisa. Reza a lenda que numa conversa de bastidores, alguém do PT procurou Temer para pedir um favor a Moraes. Tá? E Temer havia se queixado da ingratidão de Moraes e falou que a pessoa procurasse Toffoli, que foi indicado pelo PT. Isso. E a pessoa também se queixou da ingratidão de Toffoli. Tá? O que mostra que pelo menos uma parte está indo bem. Não é porque o sujeito foi indicado por aquele governante que ele vai dever gratidões eternas e fazer favores extrajudiciais que contrariam o interesse público. O Alexandre de Moraes ele autorizou a Polícia Federal a investigar o ministro Ricardo Salles, que é algo muito sério, é um ministro do meio ambiente que está sendo investigado por advocacia privada e por contrabando de madeira. Então, aliás, essa autorização causou protesto do Augusto Aras, que não foi avisado. Aliás, a gente pode consultar um jurista para saber se isso está legal, se não está. Mas, assim, quando o Alexandre de Moraes não comunica o Aras, ele está criando um fato político. Isso. Tá? Então, eu acho que ele foi muito bem essa semana. Minha indicação vai para ele. A minha indicação de barril dobrado é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, porque o Randolfo, além de ser uma figura que tem feito um papel fundamental na CPI, que ele é o principal proponente dessa CPI, é o vice-presidente da CPI, o Randolph, no segundo dia do depoimento de Eduardo Pazuello, Randolph foi quem chegou dando voador em Pazuello, foi quem veio melhor armado, com o melhor arsenal de argumentos para contrapor todas as mentiras e prolixidades de Pazuello, que ele vinha alimentando desde o dia anterior. Então Randolph deu um show, botou ele na parede, deixou claro, olha, o senhor está mentindo aqui. Então tem hora que ele bota, né, na parede, que ele diz, foi o presidente ou foi o senhor? Aí o presidente falou, não, o governo federal. Ah, o presidente, estou satisfeito. Pronto, estou dado por satisfeito. Deu um show, Randolph, essa semana, um senador exemplar. Troféu Laele. Quem é a sua indicação? Quem é que não merece? Em contraposição ao Alexandre de Moraes, Ricardo Salles. Não se trata de... O tratamento que ele vem dando a servidores do IBAMA, ao delegado da Polícia Federal na região norte... E isso aliás, o Brasil tem passado vexames internacionais por conta da política ambiental e do seu ministro. Então, eu espero que essa investigação siga, deixando claro que eu quero que ele tenha todas as chances de se defender e de provar que ele é inocente, caso seja. Não se trata de uma condenação sumária, mas para o ministro do Supremo Federal autorizar uma investigação contra um ministro de Estado, não é qualquer circunstânciazinha pequena, é algo muito sério.
Então, fica para o Ricardo Salles. A minha indicação troféu a ele é Pazuello. Pazuello. Porque, na minha visão, um dos principais responsáveis por tudo que a gente está passando no Brasil, um dos principais responsáveis pelas 400 atuais, agora neste exato instante que estamos gravando o programa, 446.527 mortes. Ele divide, sim, e é a essa conclusão que certamente a CPI chegará. A de que os responsáveis por esse desastre da pandemia no Brasil são o ministro da Saúde e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então o Pazuello é a minha indicação. O pessoal que está aí comentando, diga qual é a indicação de vocês do Barril Dobrado, quem foi bem na semana, quem foi mal, é o Laele, se é o que a gente indicou aqui, se é algum outro, fiquem à vontade. Vamos para a dica cultural, Bruno? Não, eu quero antes fazer um parêntese. Diga. Essa semana foi trocada o nome da rua e ganhou o nome de Paulo Gustavo. Não sei se no Rio ou em Niterói. Em Niterói. Niterói. E a rua, você sabe o que era o nome da rua? Era o nome de algum militar, né? Moreira César. Você sabe onde Moreira César morreu? Um balaço na cabeça? Não, Canudos. Não. Sim, Moreira, sim. Que, aliás, chegou na Bahia com fama de degolador, de gostar de cortar a cabeça, que tinha atuado assim na Revolução Federalista, em 1893, 94, 95. Uhum. E quando ele estava se encaminhando, eu estava estudando um pouco sobre Canudos, rapaz, diz que tinha uns cabras lá que caçavam passarinho com estilingue, que não erravam uma pedrada. Quando o pessoal começou a pegar os primeiros fuzis do exército, esses malucos não erravam um tiro, bicho. E foi um desses grandes atiradores que alvejaram Moreira César a uma distância considerável. Uhum. Então, se sai um calhorda genocida, porque Canudos é uma campanha de genocídio, de extermínio total de uma população, e entra o nome de um mártir dessa pandemia. E eu gostaria de terminar o programa de hoje deixando como pergunta quantas dessas quase 450 mil mortes, infelizmente, muito provavelmente amanhã já teremos. Quando esse programa for ao ar, é possível que já tenha sido batido as 450 mil mortes. Quantas dessas vidas poderiam ter sido salvas? Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas caso o governo federal tivesse aceitado as primeiras ofertas da Pfizer e aceitado a oferta de 50% do COVAX Facility? Saiu, até uma notícia saiu agora há pouco, foi que descobriu-se e-mails da Pfizer enviados para o governo federal ainda em março de 2020, assim que a pandemia começa no Brasil. Saiu na Folha de São Paulo. Agorinha. Por aí a gente tira. Só complica a vida do governo. Vamos dica cultural? O que é que você indica? Você vai indicar o quê? Hoje a minha dica cultural não está em minha mão, porque está na casa de minha mãe, que me foi um presente de meu pai. Meu pai é um grande admirador da literatura de Jorge Amado, e eu lembro que essa indicação de meu pai foi uma das coisas que me tornou leitor. Numa daquelas noites de insônia, adolescente de férias, que fica bem vadio, trocando o dia pela noite. E aí eu me queixando que não tinha nada para fazer. Aí meu pai foi no quartinho lá dos livros e me trouxe A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Tá? Um livro fantástico que eu li em 2 sentadas. Li metade dele até a hora que deu sono. E li, metade não, 3/4. E li o resto. Só acordei, tomei café da manhã e terminei de ler na segunda sentada, e depois, um tempo depois eu reli com mais calma aí, porque o Quincas ele te arrebata, né? Você vai lendo, depois eu fui lendo com mais calma, vendo umas nuances. Então essa é a minha dica cultural, o livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Também tem o filme, que é bom, mas o livro, na minha opinião, é infinitamente melhor. Eu vou indicar um documentário que acho que está no YouTube. Tem na Amazon, mas está no YouTube também. Foi produzido pelo pessoal da Folha de São Paulo. O documentário chama Junho, o mês que abalou o Brasil. Que ele está se referindo a junho de 2013. Isso, que foi aquelas manifestações que tomaram conta do país.
porque, em certa medida, é aquela história, né? A gente está ainda, é tudo muito quente, é muito recente, analisando historicamente, como você bem sabe, né? O 13 historiador tem ainda é ali. dificuldade. Hã? O historiador tem dificuldade de lidar com o fato presente. A gente precisa de um maior Exatamente, entendimento. exatamente. Então, assim, mas esse documentário já ajuda a gente a entender mais ou menos por que que aquelas manifestações aconteceram. O bom documentário não fica muito numa pegada de nos induzir, porque ele é documental de fato. Ele tá ali acontecendo enquanto as ações estão acontecendo. A polícia quebrando pau em cima de estudante, aí começa a aparecer uma turma de esquerda, essa turma de esquerda começa a brigar com uma turma estranha que aparece ali, que defende intervenção militar e tudo, já naquele momento. Então, é para entender mais ou menos uma parte, a gente consegue entender um pouquinho do que é, por que que a gente foi parar em Bolsonaro. Um pouco, não é, aquilo não explica tudo não, mas um pouco Explica a explica. gênese. Explica a gênese. Tem uma foto para mim que é emblemática das jornadas de junho, que é uma foto em que tem uma pessoa pedindo mais saúde e outra menos imposto. Não Tudo dá, meu muito, irmão. Decida. O que é que você quer? tudo muito difuso ali, né? Mas é isso. Mais saúde com menos imposto? É, Porra, bicho, essa conta não. Então, aquela foto, para mim, ela foi emblemática, porque é uma. Eu não estou deslegitimando as manifestações. Eu só estou dizendo que foi de um sentimento generalizado de insatisfação, mas em que você não havia uma canalização, você não havia uma causa. Você está lutando contra quê? Ou a favor de quê? Não tinha isso. é. Então é isso. Junho, o mês que abalou o Brasil. Tá no YouTube e tá também para quem tem o streaming Amazon. Fechamos por aqui. Lembrando, nosso Fechando. programa vai ser agora sempre aos sábados, às 11. Vamos ver como é que caminha essa semana aí, os temas que vamos abordar. E aí, se tudo der certo, a gente se vê semana que vem, não é isso? É isso. Então, mais uma vez, gostou, mande para os amigos. Não gostou, mande para os inimigos. Mas mande para alguém. Se inscrevam no canal, compartilhem. Curtam. Valeu, um abraço. Um abraço.